acho que o tendão de Aquiles aí é isso aí, é o problema da língua. Mas está certo? Veja bem, teve uma época lá que as igrejas começou a entrar muita heresia. E alguns cultos pagões, as pessoas falavam em língua estranha, mas não era a língua estranha do Espírito Santo, né? As pessoas pegaram um certo receio, tá entendendo? Disso. Por quê? Em alguns cultos ao deus Bacchus, que tinham prostitutas dentro do templo, se prostituíam, os homens embebedavam, eles falavam em língua estranha. Disso daí a igreja batista, as outras igrejas foram pegando, essas igrejas são mais tradicionais, tá vendo? Elas são mais antigas que nós. Elas veio recebendo influência de pessoas que dizem, ó, cuidado com a língua estranha. Cuidado com a língua estranha. Eles foram o quê? Foram podando, foram cortando. Agora, a gente vai falar que eles estão errados? A gente crê nisso. E eles estão errados por quê? Porque eles não entenderam a forma, talvez. É isso que o irmão Juarez falou, tem que ter cuidado. Eles não tiveram esse cuidado, então eles cortaram de vez. Entendeu? Que nem quando Paulo diz sobre falar em línguas estranhas, ele não está proibindo. Ele está falando que tem que ter ordem e decência. Por exemplo, disciplina, por exemplo, se o pastor lá está pregando uma palavra que vem do coração de Deus, né? Quer dizer, toda a palavra do coração de Deus. Não estou falando assim, às vezes, né, parece que se manifesta mais, né? A manifestação de Deus parece que é maior. Daí o irmão Carlinhos está aqui. Dá uma vontade nele, Deus enche ele está com vontade de falar línguas estranhas, ele não vai falar? Vai falar ou não vai? Se falar, ele tem que ficar quieto. Não, então não. O senhor, não, tô falando. O senhor vai falar. Mas o senhor não vai falar o culto inteiro. É a mesma coisa, aleluia e glória a Deus. Entendeu? Às vezes nós, glória a Deus e aleluia. Então, não vamos ficar falando... Mas nesse sentido aí... a ordem... Exatamente. O apóstolo São Paulo queria dizer, irmão, era isso. O que acontece às vezes nos nossos cultos? Pode ser que aconteça. A palavra está sendo falada. Quem que tem a maior supremacia dentro da igreja? Não, então, pastor. Entendeu? É a palavra, irmão. Porque, por exemplo, quando... Materialmente. Veja bem, quando está sendo pregada a palavra de Deus... É bom que se tenha cuidado. Escuta, quando está sendo pregada a palavra de Deus, a profecia está vindo de lá, amigo. Entendeu? A profecia está vindo de lá. Deus não vai levantar dois profetas de uma vez. Dois profetas para falar. Porque Deus não... Então, Deus não é Deus com confusão. O que eu estou falando... É nesse momento que Deus nos enche, você fica alegre, você dá glória a Deus, aleluia, você fala em línguas estranhas, mas você já se cala para ficar. Exatamente. Entendeu? O que tem que ter aí, irmãos, nós temos que ter em mente é que o culto, exatamente, ele tem que ter uma ordem. A palavra está sendo falada lá e o irmão não para de falar língua estranha aqui, irmão, está errado, irmão. Ele está errado, porque a palavra tem que ter supremacia, ele tem que se calar diante da palavra. A profecia está vindo de lá. Não, peraí. Peraí, eu não estou entendendo. Se o pastor está pregando lá e ele está falando línguas estranhas aqui, está errado? Não, por exemplo, porque ele não. A língua estranha não é um movimento feito por o Espírito Santo? Não, mas a palavra é o Espírito Santo. Naquele sentido, por exemplo. Mas, irmãos, existe uma questão diferente. Quando o pastor prega lá que Deus fala com a igreja, a primeira coisa a mexer com a igreja é o Espírito. Muitas vezes o Espírito Santo ele faz o pastor calar para que ele continue. Você não entendeu, Josafá? O que nós estamos falando, por exemplo, quando a palavra de Deus está sendo pregada, a gente se manifesta, mas a gente não vai ficar. Exatamente, nós não vamos ficar toda hora, sabe? Você sabe por quê? Você vai estar alegre, você está recebendo, você tem que se controlar, entendeu? Mas o Espírito Santo ninguém controla. Entendeu? Porque, escuta, quando ele quer, ninguém controla. Josafá, deixa eu falar. Josafá, nossa, entendeu? A edificação do cristão vem pela palavra. Entendeu? Não adianta, veja bem, escuta, não adianta a gente pular, entendeu? Pular aqui dentro, falar línguas estranhas e depois sair daqui vazio. Porque o que enche a nossa fé. Mas se você está cheio do Espírito, jamais vai sair vazio. Se você está falando línguas estranhas, não vai sair vazio. Você teve que tentar altamente o alimento. Ordem do culto, irmão, para que o culto não fique aquele culto, por exemplo, só fala uma palavra lá e começa a manifestação. E aí não se ouve mais a palavra, a gente deu o quê? Menos valor para a palavra. A palavra tem que ter supremacia. É da palavra. Então sujeito é profeta, né? Vocês dão licença um pouquinho? Eu tenho uma palavra a dizer, que para mim eu tenho guardado uma grande dúvida. Grande dúvida não, achei estranho. Nós temos aqui um que foi daqui, que é pastor da igreja
Batista, o Paulo Guedes, talvez aqui alguns conheçam. Então, Paulo Guedes, eu já ouvi uma pregação dele lá na igreja, ele falando que falar línguas estranhas são quando vem algum estranho e começa a falar em estrangeiro. E quem interpreta a língua é aqueles que estão interpretando para o povo entender. Isso é que eles entendem. Como que ele esteve no seminário, ele esteve aqui, ele falava tudo isso e agora ele fala o contrário. Como é que chegamos a essa conclusão? Ele saiu daqui, foi para a Igreja Batista e agora ele não acredita mais. Ele fez, apostatou a fé. Ele fez uma apostatação aí. Eu não diria isso. Eu diria que os batistas... Olha, os batistas a gente tem que ver que... Agora está sendo assim. São pessoas que lembram. Poxa, a gente aprendemos, né? Agora depois quer... Veja bem, ele teve muitos anos fazendo curso teórico em escola lá em Minas. Eu também. Não, então... O que a gente tem que falar é que eu falei isso para os irmãos. A Igreja Batista, irmão, é uma igreja que eles estudam muito a palavra de Deus. Eles estudam e revertem as coisas assim? Não, é isso que eu estou falando. Mas sobre essa tem uma questão aí do pentecostal, é aquilo que eu te falei. Existe uma grande influência daqueles cultos pagãos, a qual as pessoas falavam em língua estranha. Aí o que aconteceu? Eles foram cortando esse tipo de coisa, desses movimentos, vamos dizer assim, movimento entre aspas. E eles preferiram o quê? Olha, não vamos ficar usando isso daí, vamos usar o quê? A palavra. Vamos usar só a palavra. Agora, naquele momento pentecostal, Márcio, vamos usar isso, um pouquinho só. Um pouquinho só, rapidinho. Só um momentinho para a gente entrar em entendimento. A gente não fala o que é proibido, o que não é, porque nós somos sujeitos à palavra de Deus. Entendeu? A gente não está aqui dizendo que é proibido nada. Nós temos que dar liberdade total para o Espírito Santo. Por isso que nós estamos na Entendeu? escola, né? Pra aprender. Isso. E outro, nós temos que estar sujeitos ao que a palavra de Deus diz. Sim ou não? Sim. Fala. Dou graças a Deus que falo em línguas mais do que vós todos. Paulo Mestre falando. Todavia na igreja eu antes quero falar 5 palavras com o meu entendimento, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua. Entendeu? Irmãos, não sejais meninos no entendimento. Né? Na malícia, contudo, serem criancinhas, mas adultos no entendimento. Aqui, ó. Se alguém falar em língua, faça-se isso Se alguém falar em língua, faça-se isso por 2 ou quanto muito 3, e cada um por sua vez, e haja um que interprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E falem os profetas 2 ou 3 e outros julguem. Mas se a outro que estiver sentado for revelada alguma coisa, cale-se primeiro. Entendeu? Espero. Porque todos podeis profetizar, cada um por sua vez, para que todos aprendam e todos serão consolados. Entendeu? Então Paulo está falando Então, mas aí não está no nosso contexto. E ficava o pastor falando lá e eu não falar línguas estranhas. Agora, a respeito do que o irmão falou aí, o que ocorre é a seguinte forma. O pastor que estava aqui, que pregava a palavra como nós aqui escutamos, e depois ele passou lá para o outro ministério e foi pregar de acordo lá, isso é pastor pago. Pago para falar aquilo que se manda. Não é pastor pago para falar o que está escrito, o que ele sente, não, é para falar o que se manda. Que vai falar de acordo com o que o ministério lhe ordena. Não, então, a gente não pode adentrar a outras igrejas, principalmente essas igrejas tradicionais. Por quê? Porque nós não vivemos lá, né? A gente não pode julgar lá a casa deles lá, porque lá eles estão lá, Deus está trabalhando com eles lá. E lá, esta é uma doutrina, isto se torna uma regra. Exatamente. Se torna uma regra. O que a gente pode dizer é que o quê? Que certas coisas, a convenção da Assembleia de Deus, a gente tem e a gente não abre mão. Agora, se eles não têm, aí já não é um problema nosso, nós não temos, isso aí não vai levar nós a nada. Né? Se eles têm ou não, um problema deles lá. Né? Se eles creem ou não, é um problema deles. A gente não tem assim que falar, mas eles estão errados. Não. A gente tem que deixar lá, irmão, porque o que aconteceu? O mundo hoje em dia, ele é formado de várias igrejas. E Deus não usa só a Assembleia de Deus no mundo. Deus usa vários ministérios na terra. Não é Ele pouco. não tem um
E não é pouco Por ministério. exemplo, nós não temos o monopólio de Deus. Não, nós temos a palavra aqui. A nossa liturgia é a melhor liturgia que existe no mundo. Não. Você está entendendo? A palavra de Deus é universal. E se Deus ele tem várias... Agora ele tem várias formas. Hoje em dia a gente não trabalha com, quando teve aquele avivamento, a igreja passou até o 4º século tendo levando essa chama viva do Pentecoste. Os pais lá da igreja que a gente chama, Irineu, Agostinho, né? Montanos, esses homens aí que eles levavam a chama do Evangelho. Agostinho escreveu 35 anos sobre o Espírito Santo, irmão. 35 anos, para depois ele dizer, olha, me falta palavras para escrever sobre a pessoa do Espírito Santo. Então esses homens aí eram homens que se preocupavam realmente e eles traziam essa chama do Pentecostes. Aí depois, eu acho que do 6º ou 7º século, a igreja mergulhou em trevas. A igreja ela começou a ser dirigida pelos papas, né? E desse 6º, 7º século aí, mais ou menos, até 1400, mais ou menos, a igreja ficou em trevas, irmãos. A igreja católica, ela colocou a humanidade em trevas. É chamada da Idade Média, a Idade das Trevas. Por quê? Não se podia falar nada contra os dogmas da igreja. Porque a igreja católica dissesse, era aquilo e ninguém discutia. Imagine você falar disso daqui, do Espírito Santo fazer algo, tudo que eles viam diferente, eles cortavam. Até que chegou a grande reforma, talvez um pouquinho antes de Martinho Lutero, né? E aí começa a grande reforma protestante. E aí Deus não começa a usar John Wesley, que é um metodista, da forma dele, hoje, exatamente. Agora a gente podia falar assim, mas os metodistas é cheio de método, não sei o quê, irmão. Deus ele usa as formas que ele quer usar, ele não está sobre a autoridade humana para falar, não, tem que ser do jeitinho deles. Não, ele usou vários homens aí, e esses homens vieram trazendo a palavra de Deus.